E essa questão, né, da obrigação de ter opinião. E aí onde fica o valor do silêncio, né, de você aguardar, esperar as coisas, né, esperar as coisas decantar, né, e você fica nessa pressão de ter que ficar opinando o tempo todo, né, de você ter que dizer alguma coisa, alguém fala uma coisa, você tem aquela obrigação, né, de dizer. E às vezes, a gente tem que ser honesto com a gente, né, e dizer: "Não, eu não sei", né, e eu acho que tem que ser sincero, mesmo que para o outro possa ser algo estranho, né, como ela não sabe, como ela não tem opinião disso, às vezes eu não tenho. Às vezes eu preciso, assimilar melhor para eu ter uma ideia daquilo, né. Olá, ouvintes do podcast Trocas Preciosas. É uma alegria oferecer mais um episódio para vocês ao lado da minha amiga e parceira no Trocas Preciosas, a Adriana Oliveira. Neste novo formato do Trocas Preciosas, temos observado nossas experiências e compartilhado investigações pessoais com base em textos de autoria própria, projetos pessoais e textos de importantes autores que nos inspiram. No episódio de hoje, escolhemos o texto Notas sobre a Experiência e o Saber de Experiência, de Jorge Larosa. Bom dia. Aqui um trecho desse texto precioso. A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. Falamos sobre 4 elementos importantes descritos no texto que impactam diretamente as nossas experiências: excesso de informação, excesso de opinião, falta de tempo e excesso de trabalho. Dividimos histórias pessoais, reflexões e o que tem nos atravessado. Bem-vindo ao episódio Experiência e seu Saber. Caso queira degustar um pouco do que compartilhamos, acompanhe os trechos que foram publicados no Instagram. E se esse conteúdo você acredita que pode apoiar a reflexão de outras pessoas, fique à vontade para compartilhar e desfrutem. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que parece simples, mas é profundamente transformador: a experiência. Mais do que informação ou opinião, vamos falar daquilo que realmente nos acontece, que nos atravessa, nos coloca e nos transforma. Pri, para você, vivemos rodeados de informação, mas será que vivemos de verdade? Quando eu recebi assim o convite para a gente falar sobre esse texto, né, que é Notas de Experiência do Jorge Larosa, eu já fiquei bem animada, assim, porque uma das coisas que ele fala logo no início desse texto, ele fala sobre o poder das palavras, né? Que ele até coloca assim, as palavras determinam o nosso pensamento, não, porque a gente não pensa com pensamentos, mas com palavras. Não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é somente raciocinar ou calcular ou argumentar, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. A sua pergunta assim, é muito boa e eu acho que ela vai acabar sendo respondida ao longo da nossa conversa toda e eu acredito que a gente ainda vai seguir contemplando, né, sem chegar a algum lugar, assim. É quando você pergunta, assim, se a gente está vivendo de verdade, a gente precisa entender o que que é verdade, né, o que que é viver de verdade. Porque viver de verdade pode ser uma coisa para mim, pode ser ter um outro significado, um outro sentido para você e para as pessoas que estão nos escutando, pode ter milhares, assim, de sentidos.
Agora, a parte que você falou assim, vivemos rodeados de informação no próprio texto, e eu super compartilho do mesmo pensamento que ele, que o volume de informação limita a nossa capacidade de experiência, porque nos dá a sensação de que a gente já sabe, né? E aí, o que a gente precisa para a gente elaborar a experiência, para a gente se entregar, para a gente estar presente, tudo, é essa pitada da gente não saber, assim. É a gente ter esse gostinho de curiosidade. Para ter curiosidade, a gente tem que estar no lugar de que a gente não sabe. E aí eu acho que mais do que viver de verdade, a gente vai estar vivendo o presente e colecionando, né, memórias afetivas. A gente vai transformando a nossa forma de como a gente vai se relacionar com as pessoas, como a gente se relaciona com as situações, como a gente interpreta o mundo a partir das palavras que chegam até nós. É, eu acho que hoje a gente se considera uma geração assim que tem muita informação, mas o que que a gente faz com todas essas informações, né? Como que a gente vive isso? Como que essas informações nos tocam? Como que elas mudam o nosso jeito de olhar o mundo ou da gente se relacionar? Como que elas nos atravessam, né? E eu tenho pensado e refletido muito por esse caminho, assim. As informações, elas chegam a partir das palavras, mas como que essas palavras nos impactam, né? Qual é o significado dessas palavras na na nossa vida? Como que isso é para você? Como que chega para você? Assim, eu estava lendo o texto, né, eu li ele por assim, devagar, né, por doses ali. E e é como ele fala, né, o excesso de informações que nós estamos tendo agora, eh, acaba com que a gente não a falta da experiência, porque você tem a informação e a informação vai chegando, e você não experiencia ela. E é interessante que hoje eu fui para ioga, e eu estava falando exatamente isso numa conversa entre eu e a professora, que a gente tem muitas informações, maravilha, o conteúdo está chegando, mas ele está chegando e você não experiencia. E aí o que que você faz? Você só fica guardando para você e eu acho que o experienciar é aquela coisa que ele te toca, o experienciar te toca, o experienciar faz com que você vivendo aquilo, você tenha uma autonomia maior daquilo que você está passando e experienciando. E hoje com essas milhões de opiniões e um pouco dessa escuta, real que a gente tá precisando, a experiência ela passa. É muita coisa. Aí tem pessoas que vão, estudam alguma coisa e aí acaba não transferindo, fica só no estudo, ou então o que que acontece? Principalmente, vamos dizer assim, um exemplo, né, na parte terapêutica, você dá informação para a pessoa, para auxiliar, para apoiar naquele momento que ela está vivendo, só que a pessoa não faz. E ela continua no mesmo processo dela, e ela não faz o que, vamos dizer assim, o movimento e o experienciar que ela precisa para ela sair daquele momento de letargia, vamos dizer, ou um momento não muito fácil. O que eu percebi do texto foi isso: deixa o conteúdo entrar, deixa a informação entrar, mas depois experiencia. Até um exemplo, você só vai experienciar andar de bicicleta no dia que você aprender a andar de bicicleta. É um exemplo bem simples mesmo, né? Você olha aquilo, eu não sei, mas a partir do momento que eu for lá e aprender a andar de bicicleta, eu vou saber dizer qual foi a minha experiência, que claro vai ser diferente da sua, dependendo da forma como você aprendeu e a informação chegou. Então, eu vejo isso, né, e quantas vezes a gente lê, a gente assiste, a gente escuta e nada fica. Por quê? Porque tá vindo muita coisa, né, e a gente sabe que isso é algo que realmente
acontece com todos nós. E às vezes acontece comigo, eu acredito que às vezes também acontece contigo, de alguma coisa chegar e a gente não experienciar, e a experiência faz parte da vida, ela precisa acontecer, até mesmo para a gente dar continuidade. Sim, sem dúvida. E acontece muito comigo. Uhum. Eu acho que para a gente elaborar, assim, aprendizados, surgir insight, a gente precisa da experiência, ela é fundamental. Agora, uma outra coisa que eu fico também, refletindo, que eu acho que casa um pouco com aquele episódio que a gente fez sobre a questão do pertencimento, né, que construções sociais fazem com que a gente busque informação atrás de informação, que a gente precisa estar atualizado para a gente pertencer a algum lugar. Mas o que essas informações têm nos apoiado? Ou como que elas têm chegado até nós? Como um estresse? Como algo que eu preciso ali de imediato, né? Será que a gente não está muito imediatista, onde eu preciso da informação para utilizar ali e eu não consigo absorver? E eu geralmente eu faço a analogia como o celular, né? A gente vai baixando um monte de aplicativo, a gente vai baixando muitas fotos, vai vídeos, enfim, a gente vai colocando, chega uma hora que ele vai ficando lento, porque ele não tem essa capacidade, né? Ele tem um limite. Eu acredito que a gente também tem em vários momentos assim limites, por isso que talvez a gente precise fazer esse exercício de filtrar, né? Como que essas informações estão chegando? Ou eu estou buscando essas informações com qual finalidade? Qual é o meu objetivo em relação a isso? Por que eu preciso estar atualizada sobre tudo, né? Vai ser o diferencial? Se é que vai ter algum tipo de diferencial, seja imediato ou a longo prazo. Eu acho que essas reflexões são super importantes e, ao mesmo tempo, elas precisam de tempo. E será que a gente está tendo esse tempo, sim, suficiente para que a gente possa refletir o mínimo possível, para que a gente possa experienciar as coisas que chegam até nós? Achei legal essa questão do aplicativo que você colocou, né, da relação do celular, porque muitas vezes o que acontece? Eu estou colocando novo, né, mas veja lá o que eu não estou usando mais e eu tiro, né, e aí as coisas não ficam lentas, né. E essa questão, né, da obrigação de ter opinião, e aí onde fica o valor do silêncio, né, de você aguardar, esperar as coisas, né, esperar as coisas decantar, né, e você fica nessa pressão de ter que ficar opinando o tempo todo, né, de você ter que dizer alguma coisa, alguém fala uma coisa, você tem aquela obrigação, né, de dizer. E às vezes, a gente tem que ser honesto com a gente, né, e dizer: "Não, eu não sei", né, e eu acho que tem que ser sincero, mesmo que para o outro possa ser algo estranho, né, como ela não sabe, como ela não tem opinião disso, às vezes eu não tenho. Às vezes eu preciso, assimilar melhor para eu ter uma ideia daquilo, né. Que eu acho que como nós estamos hoje, né, a nível de rede social, essas coisas todas, é a polêmica que existe do dia a dia, né. E aí o que que acontece? Você coloca alguma coisa lá, que muitas pessoas reclamam, aí vem tal dos haters e dão qualquer opinião e falam qualquer coisa, né. Ou então outras pessoas vêm e também dizem qualquer coisa. Eu sou uma pessoa que eu confesso que eu quase comento muito pouco em rede social. Assim, eu faço uma curadoria muito sensível para não colocar qualquer coisa, né. E no próprio texto, né, o Larosa fala, né, que ele nos convida a valorizar o não saber, né. E ele fala que porque a experiência verdadeira exige pausa, silêncio e tempo. Eu achei isso, assim, maravilhoso, que daí você não precisa ser imediatista, né. Sim, sem dúvida. E ele faz até uma relação, né, que somos sujeitos modernos, que nos consideramos enquanto modernos, que a gente sempre tem que fazer alguma coisa, né. E ele comenta também que
esse excesso de opinião acaba sendo imperativo, assim, a gente vive opinando sobre aquilo que a gente se sente informado, e se alguém não tem uma opinião, ele, tipo, não tem o seu valor, né? E, e quem disse que a gente tem que dar opinião o tempo todo? Será que a gente não pode ficar com a experiência do outro? Que aquilo foi aquilo que ele vivenciou e que ele está compartilhando? Por que que às vezes a gente pode cair nesse lugar tão narciso e egocêntrico que a gente tem que dividir a nossa opinião em relação ao que o outro passou, sendo que é tão legítimo do outro? E às vezes, muitas vezes, sem que o outro tenha perguntado, às vezes ele só quer dividir, né? E aí eu acho que é aquela questão do valor do silêncio, né? O quanto que a gente consegue, ou o quanto que a gente também pode cair nesse lugar de tentar consertar o outro, né? Ou a experiência do outro, aquilo que ele vivenciou. E, e isso é tão delicado, porque de alguma forma a gente pode estar não validando assim a experiência do outro, porque a gente precisa emitir alguma opinião. E é engraçado porque eu já participei de alguns workshops, tudo, onde, por exemplo, laboratórios de escuta, onde você está ali só para escutar e a gente está ouvindo o outro, às vezes numa questão de sofrimento, uma situação difícil, e a gente já quer falar alguma coisa, a gente quer emitir a nossa opinião, assim, eu muitas vezes, assim, eu tenho essa vontade, por exemplo, na minha relação com os meus filhos, que eu quero, tipo, tirar aquele sofrimento, né? Então, eu vejo que tem uma parte compassiva em relação, e muitas vezes em relação a emitir opinião, mas por outro lado, o quanto a gente, aos poucos, a gente foi perdendo a nossa habilidade de lidar com questões difíceis, assim, é como se a gente tivesse esse imperativo também que a gente tem que estar sempre bem, a gente tem que estar sempre informado, a gente tem que dar opinião é como ser um sujeito que sabe, mas o quanto que a gente também pode cultivar esse lugar da gente não saber e a gente ir degustando ou tá ali junto, presente, segurando a mão da outra pessoa com aquilo que ele compartilhou, seja informação, seja uma situação, tudo. E criar canais, né, de que quando o outro te pergunta, a gente emitir aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente experienciou e a gente compartilhar, né? Eu acho que a gente precisa passar pelas experiências para a gente ir sentindo esses momentos, né? Onde a gente precisa emitir alguma opinião, ou quando a gente não precisa, a gente só precisa dar a mão e estar ali presente junto com o outro, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente falou, né, no episódio sobre a escuta, né? A importância da escuta. Eu achei legal isso que você trouxe, né, como quem é o sujeito da experiência, né, é você ou o outro, né, fica aquela Exato. situação, né. E isso que você trouxe também, né, que geralmente, eh, você está num grupo e aí você vai ter a escuta, né, das pessoas e você já quer dar, a opinião daquilo que ela está te falando, né, e a gente não consegue, é interessante isso, a gente não consegue ficar, no silêncio, quieto e deixar a informação do outro chegar, né, você a cabeça já começa a mente já começa ali formular um monte de coisas. E até mesmo com os filhos, né, como você comentou, né, e talvez com os filhos a gente tenha uma abertura um pouco mais abrangente por ser um ser tão nosso, tão perto da gente, né. Então, dependendo da situação que possa estar acontecendo ali, você pode até realmente é filho, você conseguir dar uma sugestão, eu não sei nem dizer uma opinião, porque ele também é um indivíduo, né, e ele também é um sujeito com a experiência dele, né. Então eu acho que é muito interessante, né, porque é aquela coisa do não julgar, né, como você falou, né, de você ouvir, deixar a experiência chegar, não julgar,
e se permitir ser afetado por aquilo que está chegando, né, porque muitas vezes a gente também não deixa ser afetado por isso, né, e e deixa o outro ser vulnerável, e deixa você ser vulnerável para receber, eh, o que o outro está te trazendo, dá essa abertura, seja receptivo, né, porque quando algo chega, e às vezes chega de uma forma que te transforma, de repente é algo inesperado que chega ali para você e acaba te transformando, né. Às vezes pode ser até uma dor, mas ele te transforma e ele te ajuda a você elaborar internamente. Mas eu acho que o que é importante, acho que para todos nós, né, como ser humano, é saber ouvir sem sem elaborações. Sim, é, eu sei que pode parecer, né, bem repetitiva, assim, mas eu tenho compartilhado muito minha experiência, assim, no jardim com os senhores. E é muito engraçado, assim, ver a curiosidade deles e quando eu compartilho alguma coisa, alguma situação que eu tive com as crianças, tudo, eles não falam nada, assim. Eles ficam com aquilo que eles ouviram, eles vão somente validando. E E acho que observar isso e esse texto eu li há uns 4 anos, que foi até na pós que eu tinha feito em saúde mental, onde eles falaram, né, sobre a importância da experiência, essa curiosidade, quando a gente vai se relacionar com o outro, enfim. E eu tive algumas situações com o Miguel, desculpa, onde ele me contou uma situação e eu fiquei ouvindo, e ele falou assim: "Não vai falar nada?" Aí eu falei: "Quero te agradecer pela confiança de você ter compartilhado comigo". E só que o fato dele se ouvir também, e esse espaço, assim, onde não tinha alguém falando o que que ele teria que fazer com aquilo, e ele também não tinha me perguntado o que que ele poderia fazer, ele estava compartilhando, fez com que ele elaborasse possibilidades de lidar com aquela situação. E aí depois ele voltou e falou assim: "Mãe, eu pensei sobre aquilo, tá, não sei o que eu te contei e acho que eu vou fazer isso. O que que você acha?" E aí ele me deu espaço para essa possibilidade de troca, né. E o quanto que isso é precioso, né, a gente o quanto esse silêncio, ele pode ser transformador e muitas vezes a gente não dá espaço para que ele possa agir nas situações, né, ele tem a sua inteligência própria, que é a oportunidade do outro se ouvir, elaborar de uma outra forma, porque enquanto a gente está no plano mental, muitas vezes a gente não se ouve, mas quando eu estou diante do outro, eu estou falando, mas eu estou ouvindo também aquilo que eu estou dizendo, e eu posso interpretar a situação de diferentes formas e encontrar novas possibilidades de lidar com aquilo, né. Então, o quanto que, às vezes, a opinião ela pode anular a experiência, né. Ela pode fazer com que ela não se transforme ou que ela não floresça ali naquele momento que ele é tão precioso, né. E eu acho que é um pouco do que você falou, assim, a autonomia do outro, ele se reconhecer como sujeito ali da situação, e o quanto que a gente pode ser agente para isso, né, o quanto que a gente pode apoiar esse momento e compreender que às vezes não fazer nada, bem entre aspas, é muita coisa, né, que a gente às vezes a gente não precisa fazer nada, a gente o ouvir já é muita coisa. Eu acho assim que você comentou, né, que por estar sendo repetitiva em falar da questão do jardim, eu já não acho, até mesmo porque até enquanto eu lia e elaborava aqui, alguma coisa para eu falar hoje, ah, me veio sobre a escuta, me veio sobre o acolhimento, me veio sobre o pertencimento, vieram todos os podcasts anteriores. E eu acho que, e até mesmo porque, de uma certa forma, a gente está costurando e tecendo tudo isso, assim,
sem elaborações, as coisas estão chegando. Tipo, qual será o próximo podcast? Então, ele está chegando e ele está se encaixando, né? E eu acho que a experiência que você teve do jardim é uma experiência assim genuína sua, né? Então, eu particularmente não diria ser uma repetição, né? É um momento até que no texto do Larosa ele fala, né, a experiência da paixão, né? Então eu acredito que para você seja a jardinagem foi e é essa experiência, né, de apaixonamento, que eu poderia dizer assim, de encantamento por tudo que você vem trazendo, por tudo que você vem nos apresentando, né? E ela move, e ela tá te movendo, ela te tira do lugar e você. Quanta coisa você já nos trouxe, até mesmo o próprio texto, pertencimento, gente, aquele texto é maravilhoso. E muito simbólico, muito significativo, né? E, e é uma entrega, ele é uma transformação, e eu acho aquele texto muito bonito, então para mim não é repetição, para mim toda vez que você fala, é como se você complementasse a tua história, do teu pertencimento dentro daquele grupo. Obrigada. Realmente, assim, eu acho que a experiência que eu tenho vivido lá casa muito com o texto, porque lá parece que a gente vai, a gente jardina e depois a gente tem um tempo, assim, do café. Hoje, em alguns momentos, as pessoas estão cansadas ou elas estão elaborando aquilo que elas vivenciaram dentro do jardim e elas estão mais silenciosas. Outras, elas estão compartilhando alguma coisa das suas vidas e tudo mais. Mas precisa desse tempo, assim, de pausa, né, daquilo que se está fazendo. E ele fala da importância disso, desses momentos de pausa, desses momentos de silêncio, desses momentos de a gente não estar produzindo alguma coisa. A gente está ali para o outro, para a gente mesmo, para a situação, para o nosso corpo. Então, eu tenho aprendido muito sobre isso, assim. E eu acho que por ser um trabalho não performático, porque eu acho que hoje a gente vive numa sociedade onde se tem um imperativo também de performance, né? É tudo muito performático, nas mídias sociais, em muitas coisas que a gente faz, tudo. É, eu acho que isso faz com que a gente não consiga elaborar memórias, assim. Que eu tenho pouquíssimas fotos com eles, assim. Acho que se tiver, acho que tenho 3 fotos com eles, vivenciando ali, de estar presente. E isso é muito interessante. E eu tenho muitas memórias com eles, assim, e detalhes. E o quanto que a gente precisa disso, né? Porque eu acho que às vezes a gente tá ali, a gente tem a oportunidade de viver a experiência, mas a gente está pensando no futuro de como que a gente vai colocar isso em palavras e como que a gente vai publicar e como que isso vai, que foto vai ser tudo, e a gente perde a experiência em si por conta desse modo que hoje a gente vem se relacionando com as mídias sociais, assim, dizem até como se fosse um terceiro mundo, né? E, e o quanto que a gente talvez precise refletir sobre isso. E eu acho que uma das coisas da experiência que eu também relacionei, que eu já comentei em outro, e para mim isso tem ficado muito presente, assim, quando o Mike falou que quando a gente tenta definir alguma coisa, no momento que a gente está definindo, a gente corta a experiência, a gente corta aquele momento. A gente precisa de tempo para a gente refletir, para que sim as palavras possam criando vida através da experiência que a gente teve, e a partir daí isso acabam sendo memórias, né? Então, quantas memórias afetivas a gente tem criado, assim? Às vezes eu me pergunto, assim, quanto,
Quantas vezes a gente vai para um lugar, a gente esquece o nosso celular e a gente está vivenciando ali, sem pensar no depois, sem pensar em foto, sem pensar, mas a gente está vivenciando aquele momento. É o tal do viver aqui e agora, né? É, Uhum. e como você disse, essa questão performática, né? De estar ali sempre tendo que fazer alguma coisa. Eu acho que sai um pouco da fórmula, né? Acho que viveu aqui agora a gente sair da fórmula, né? E experienciar o que tá sendo vivido, o que você sabe que é único, que aquele momento você não vai ter de novo. E ele é intransferível, né? Você não transfere isso de forma alguma. Vai ficar na tua memória, né? Vai ficar ali registrado, vai ficar registrado no seu corpo, né? Que a gente sabe que o corpo registra isso, né? E eu acho que é aprender, eu acho que a gente precisa reaprender a lidar com o estar aqui agora. Porque a gente sabe que a pandemia veio e ela nos ensinou a termos conexões novamente, a gente fazer conexões novamente, a gente estar presente com o outro, seja na situação que for, né? Mas logo em seguida, a, ge- a gente a gente está vindo com uma tecnologia tão rápida, que tá vindo de um jeito tão rápido, que não está dando para a gente processar. E não está dando para a gente experienciar, que é voltando de novo para essa questão do texto, né? Que a gente não consegue experienciar tudo isso, porque é muita coisa. E aí eu acho também que com isso acaba a gente tendo um desafio emocional muito grande, porque a gente tem que ficar trabalhando o tempo todo, e voltamos de novo, a gente não experiencia, porque a gente está trabalhando o tempo todo, trabalhando o tempo todo. E essa coisa do experienciar não acaba ficando de lado, né? E, e querer ser sempre performático não vai dar. Vai ter uma hora que ou você vive. Sim, você falou um ponto importante, né? Porque ele coloca três aspectos que fazem com que prejudique a nossa experiência. Que a gente já falou aqui que é o excesso de informação, excesso de opinião, aí depois a falta de tempo, e você falou agora excesso de trabalho, né? E aí ele, no texto, ele fala uma coisa que eu sempre escutei a minha vida inteira, assim, e eu acho que isso tá dentro desse inconsciente coletivo. Ele fala assim: existe um clichê segundo o qual nos livros e nos centros de ensino se aprende a teoria. O saber vem dos livros e das palavras, e no trabalho se adquire a experiência, o saber que vem do fazer ou da prática, né? E eu sempre escutei assim que a experiência ela vem do trabalho, e o quanto que isso reduz muito a nossa capacidade de experienciar situações, experienciar afetos, experienciar relações, se a gente reduz a experiência somente o campo profissional, né? O quanto que a gente viver já é uma experiência, né? A gente sair de casa é uma experiência, a gente encontrar o vizinho pode ser uma nova experiência. O quanto que isso é importante, e aí eu acho que vem da gente olhar para as palavras, ver como que elas nos atravessam e como elas interferem, influenciam na forma como a gente vê as coisas, né? A partir do momento que a gente escuta isso, que a experiência vem do trabalho, a gente pode anular várias outras experiências que são tão importantes quanto essa experiência do profissional. É aquela coisa, né? A gente está tão ocupado em produzir, consumir e dar opiniões constantemente, né? Que a gente esquece de viver e deixar nos permitir ao que nos acontece, né? E tudo isso faz com que a gente pare e pense, né? Pelo menos assim, para mim, depois que eu li o texto, né? Assim, será que a gente está vivendo de verdade ou só atravessando os dias do piloto automático, sabe? Porque às vezes dá essa impressão, né? Você levanta,
É aquela é bem clichê mesmo, você levanta, bate a mão no no despertador, levanta, vai pra cozinha, faz café, quem trabalha em casa senta na frente do computador. Às vezes eu me sinto assim, eu confesso que eu me sinto assim às vezes, né. E tenho dado, assim, eu, tô falando de mim, né, eu tenho dado bem pouco espaço para experienciar mais, né, e tenho sentido falta, né, desse experienciar. Eu me vejo também em vários momentos, assim, nesse piloto automático. Uma das coisas que talvez tenha me ajudado é encarar que as coisas são finitas, assim. Por exemplo, o Miguel, ele fez 12 anos. Ele já não é mais aquela criança, ele tá mudando de fase, então, assim, é finito, eu não vou ter mais o Miguel como criança. É lógico que a criança interior dele sempre vai existir e tudo mais, mas ele tá mudando de fase, então eu acho que a gente pensar que as coisas são finitas, a gente mesmo, né, a nossa vida é finita, eu acho que isso pode nos permitir a experienciar mais. Uma das coisas que eu fiquei bem tocada, que a gente até comentou no episódio de pertencimento, foi quando eu contei da história de um dos senhores que eu estava recolhendo as folhas, e e aí ele estava rindo, assim, que as folhas voavam com o vento, eu estava irritada porque tinha aquela mentalidade, assim: "Poxa, eu juntei, agora tem que ficar aqui, né, tipo, as coisas devem funcionar desse jeito". E ele se divertindo com aquelas que voavam, assim, encontrando beleza, encantamento e tudo mais. E faz um mês que ele não aparece no jardim e ninguém tem contato com a família dele, porque ele também está recentemente, só tinha o contato dele e ele não tem respondido, assim, os e-mails. E aí uma das senhoras falou assim: "Numa dessa ele partiu e a gente não sabe". E e eu fiquei, assim, eu acho que me deu uma tristeza, mas ao mesmo tempo eu fiquei com aquele sorriso dele de ver as folhas, tipo, voando, assim, e o quanto que eu aprendi a ver que o cenário perfeito, ele é imperfeito, assim, as coisas não vão acontecer exatamente como a gente quer, mas como as coisas precisam acontecer. O vento existe, as folhas elas vão voar, elas têm o seu peso para que elas possam fazer isso, e vai depender muito da nossa mente como que a gente vai ver cada situação. Então, eu acho que entender que os momentos eles podem ser únicos e que eles podem, não acontecer mais, e se ele vai voltar ou não vai, se procede essa informação, não procede, se ele ficou só um período doente ou não, mas a gente aproveitar, porque pode ser o último, assim, a gente nunca sabe. Então eu acho que a gente trazer isso frequentemente para nossa contemplação pode ser um, um antídoto, assim, para que a gente possa viver mais inteiros para as coisas que surgem ao nosso redor. Achei tão bonito você falar sobre isso, né, porque é o saber da experiência, né, que é aquilo que a vida que só a vida ensina pra gente, e foi a experiência que você teve com ele, né, e a forma como ele te transmitiu, né, o que estava acontecendo, né, foi ali, na vida acontecendo, né, que surgiu tudo isso, né. E só tem coisas que a gente aprende realmente vivenciando, não tem outra forma. Eu acho que quase tudo, acontece desse jeito, né. Até mesmo assim, eu vejo, assim, até questão de processos de luto, né, eu vejo até pelo meu, eu posso ler trocentos livros, mas eu entendo um pouquinho mais por ter passado por esse momento, né. Às vezes a gente vai assistir um filme de como criar filhos, né, mas não tem jeito, é só a gente vivenciando, tendo filhos que a gente vai saber, né, porque a gente muitas vezes vem gente opinar
E às vezes essa pessoa não tem nem filhos, né, e não sabe, e não tem ideia de como é uma situação dessa, né, ou falar de como acontece dentro de um processo de luto, né, pessoas que não vivenciaram isso, né, seja de qualquer tipo de luto, é claro, né. E que esse tipo de situação, ela não tem e não cabe fórmula nenhuma, porque é só você experienciando, né. Ela não tem fórmula, ela não tem tutorial, ela não tem protocolo, ela não tem nada. É literalmente vivendo, e é saber viver, né. E a experiência, seja de qual situação que você está vivendo, é o que vai te mostrar como é isso e como é único e isso te transforma, né. Sim, sem dúvida, Adri. Acho bem importante você trazer isso. E um outro aspecto, né? Tipo, a experiência ela inclui tudo. Ela inclui a tristeza, ela inclui os momentos difíceis, né? Porque senão às vezes a gente fica muito condicionado e eu me coloco dentro disso de que a experiência está ligada a alguma coisa muito boa, assim, muito distante, muito isso. E o quanto que a experiência, ela abarca tudo, assim, ela abarca várias emoções. A raiva também é uma, é uma experiência, né? O quanto que a gente precisa se abrir para essas muitas emoções, muitos sentimentos e, e se abrir para o risco também de sentir tudo isso, né? Porque muitas vezes a gente quer algo muito calculado, assim, muito é, começo, meio e fim, eu quero que as coisas sigam desse jeito, e a experiência não, ela é aberta, é um campo aberto, onde a gente é tocado, onde a gente é atravessado por tudo isso. E, e é difícil, porque hoje a gente calcula, né? A gente quer mitigar todos os riscos, né? E aí você até colocou antes que ele fala no texto sobre a questão da paixão. Paixão é um risco. Quando você vai se relacionar com alguém, que você marca um encontro, tudo, bate aquele frio na barriga, você não sabe se a pessoa vai gostar de você ou não, tudo. Mas faz parte da experiência, faz parte esse risco. E hoje o quanto que a gente está reduzindo, né, essas possibilidades de riscos, né? Eu não estou falando de grandes riscos, mas dessa experiência. Eu não sei como que vai ser, né? Por mais que eu tenha muita informação, ou busque muita informação, ou tenha inteligência artificial para me dizer como são as coisas, tudo, é, eu, eu não sei como que o meu corpo vai reagir. Eu não sei como que eu vou reagir, que lembranças podem surgir, como eu diante ao outro, é, vão surgir conversas, né? Ou como que eu vou ser atravessada por aquilo que a outra pessoa vai me dizer, né? O quanto que a gente precisa, né? Para a gente se apaixonar, ele envolve um certo risco, né? Por qualquer coisa, assim. Acho que essa paixão que a gente busca, né, hoje, é exatamente isso, né, é tentar ter a experiência dessa paixão. A gente sabe que muitas vezes é a coisa do momento, que ela chega com muita velocidade, né, e depois ela vai abrandando, né. Eu acho que e assim, é a vida da gente, né, a gente tem aquela paixão louca por algo, diminui, aí você vai para outro, e você vai para outro, que é uma forma até de um alimento, né, de você estar sempre ali, né, naquela coisa dessa busca, né, porque a vida é uma paixão, né, você se sentir apaixonado, né, de se sentir vivo, né, e as experiências que você troca, né, seja experiência única sua, outra pessoa, né, ela ela te ajuda nesse viver, né. E muitas vezes, da forma que a gente tem hoje, com tantas informações e também trazem coisas pra gente que não são legais, a gente vê essa pobreza, né, essa pobreza que, assim, dessa vida moderna que acaba nos mostrando um lado que não é legal, né, o lado
a pobreza da experiência que não é boa, exatamente por estar vivendo algo que muito rápido, né, e imediato e acaba te tirando o gostinho de: "Ok, eu vou sentar aqui, né, vou ver o vento bater ali nas folhas da árvore, né, vou ver espalhar todas as folhas do chão e ver o que que vai formar, né, e o que que vai surgir da imagem que aparecer ali, né". O passarinho vir comer a a folha ali, bicar a folha. E assim, pode ser nada? Pode ser nada. Vai te trazer alguma coisa? Pode ser, mas pelo menos você fez uma pausa, né, dessa dessa rotina movimentada que a vida tem nos dado. Sim, sem dúvida, Adri, sem dúvida. E eu acho que essas experiências, assim, essas memórias que a gente coleciona a partir das experiências, elas vêm muito do ordinário, assim, muito do dia a dia que a gente está. Eu lembro, eu lembro de quando eu era criança, assim, que meu avô ia, cortava cana de açúcar. E aí ele descascava tudo pra gente chupar, e aí iam todos os primos, assim, para um quintalzinho pequeno que meu avô tinha, a gente sentava, assim, nos degraus, assim, da escada, e aí todo mundo chupava, e depois ficava a mão suja, assim, e, tipo, ficava tudo melado e tal. Mas tipo, é ordinário, assim, eu lembro como se fosse hoje, assim, e se eu vejo cana, tipo, logo já me remete a isso, né? E eu acho que hoje a gente tem ficado mais em casa, né? Seja por questões de segurança, seja por questões de facilidade, seja porque a gente está muito mais nesse mundo mais tecnológico, digital, de mídias sociais, tudo, e a gente tem saído menos, né? E, e para você encontrar cana, você precisa sair de casa, precisa ir numa feira, você precisa ir a algum lugar e tudo para você ver, né? O quanto que a gente também precisa, de alguma forma, encontrar caminhos ou lutar de forma coletivamente que os lugares tenham mais seguranças para que a gente possa sair e criar vivências, né, experiências, né? Quantas crianças hoje estão dentro das suas casas, né, ou condomínios fechados, muros altos, tudo, e é na rua que, na relação com outras pessoas, que a gente vai criando experiência. Eu lembro quando muitas vezes você contou, né, da árvore que você subia, ficava no alto da árvore e tudo. Então, a gente precisa passar por uma transformação também social, da gente entender quais são as lutas coletivas que a gente precisa para que a gente possa viver experiências assim no nosso cotidiano, né? A gente precisa melhorar a nossa saúde pública, segurança pública, para que a gente possa sair e criar novas experiências, né? Você me fez lembrar aqui da cana, você fez me lembrar do meu avô, porque também isso acontecia, né. Ele chegava do quartel, né, e aí às vezes ele trazia do próprio quartel, ele trazia cana, né. E aí ele cortava pra gente, né, e assim na varanda da casa e a gente chupava cana lá. Era, assim, gostoso, gostoso mesmo. Gostei da lembrança aqui, porque, assim, é um desafio a gente resgatar essas experiências, né, elas ficam lá atrás e, assim, só nesses momentos, assim, que você acaba resgatando, né, porque você vivenciou, porque naquela acho que, pelo menos na minha infância, eu tive bastante isso, né, eu tive bastante espaço, eu tive, eh, bastante formas de me conectar muito com a natureza quando eu era criança, né. E como eu te disse, eu lembro até hoje do pé de manga onde eu vivia pendurada praticamente, porque eu tenho um corte no braço que me lembra isso, né. Mas eram momentos bons, mesmo eu tendo me machucado, eu não saía de lá, né. Às vezes eu até pegava uma manga e ficava lá chupando a manga,
né, sentada, sem fazer nada, né? Chegava da escola de tarde, estudava de manhã, chegava de tarde e ficava, né? Ficava lá, assim, exatamente fazendo o que a gente busca hoje, a pausa, né? E a gente não tem. Então, assim, são memórias boas, são experiências boas. Acho que nosso desafio hoje, acho que o nosso grande desafio hoje é resgatar as nossas experiências, sejam as experiências que nós tivemos no passado, em algum momento da nossa vida, ou até mesmo experiências que a gente tem hoje, né? Que a gente vivencia hoje, né? Acho que praticar mais isso. Sim, e uma coisa que me veio agora, a gente lembrar também de memórias, a gente também produz novas experiências, né? A gente vê com a mentalidade que hoje eu tenho, assim, o quanto que isso é importante e, e o quanto essas memórias elas podem ser ativadas nas interações, né? O quanto que é importante a gente interagir, a gente lembrar das nossas histórias, da onde a gente veio, né? O que nos tocou, o que nos atravessou, porque isso vão criando novas experiências, né? Novas experiências de interação, de relação, de compreensão de como que eu afeto o outro, né? E como eu sou afetada, isso é super importante, assim. Eu acredito que a gente tenha navegado em vários pontos, assim, desse texto, né? Falando sobre a questão da, do excesso de informação, do excesso de opinião, a falta de tempo, o que nos permite nos apaixonar, o quanto que a gente associa experiência somente à questão de trabalho, né, profissional. A gente falou também da importância das memórias, a gente falou sobre a questão dos silêncios. Eu acho que são muitos pontos, assim, de contemplação que possam nos permitir a olhar para esse aspecto da experiência com mais carinho, assim, com mais atenção, mais generosidade, mais compaixão com a gente, com o outro, né? Achei bem importante, assim, fiquei muito contente, assim, muito feliz quando você fez esse convite para a gente falar no episódio sobre esse texto, assim, que é um texto que vira e mexe, eu releio, assim, para me lembrar do quão importantes são as experiências, porque é muito fácil a gente ser atravessado e a gente cair nesse lugar de automatismo, né? Tem que fazer, tem que produzir, dizer que está sem tempo e tudo mais, e o quanto que às vezes a gente precisa desse respiro, assim, desses minutos, assim, para que a gente possa contemplar, né? Acho que a, o meu convite, assim, para quem está nos escutando seria encontrar alguma pessoa para contar sobre as experiências, assim, trocar sobre as experiências. Como que eu tenho experienciado as situações que me atravessam, né? Eu acho que isso é bem importante, assim, para mim a nossa conversa foi super preciosa. E com isso a gente chega ao final, né? E foi importante e acho que talvez o maior desafio hoje seja esse, né? Resgatar a capacidade de viver com profundidade, de deixar que algo nos aconteça e de escutar e de se deixar afetar. E como disse o Larosa no texto, é só pela experiência que conseguimos ter uma vida verdadeiramente nossa. Sim. Obrigada, Dri, por ter trazido esse tema e espero que possam surgir muitas reflexões para quem está nos ouvindo. Obrigada. Você acaba de ouvir o episódio Experiência e Seu Saber, inspirado no
Notas sobre a experiência e o saber de experiência de Jorge Larosa Bondia, doutor em Pedagogia pela Universidade de Barcelona. O saber da experiência não nasce da opinião rápida, nasce do que nos atravessa, do que nos transforma. Jorge Larosa Bondia. Fica o convite para uma reflexão. Você está vivendo de verdade ou apenas atravessando os dias no piloto automático? Participação de Adriana Oliveira e Priscila Almeida, edição Adriana Oliveira. Se esse episódio despertou algo em você, tocou sua escuta ou provocou reflexões, compartilhe com quem também pode se beneficiar. Isso fortalece nossa motivação e amplia o alcance do Trocas Preciosas. Até o próximo encontro.